Oi pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está fazendo para a ETEC e vamos entender um pouco como é que funcionam as estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas são utilizadas quando você precisa executar a mesma coisa enquanto uma condição for verdadeira. Como vocês podem ver aqui na tela, nós vamos utilizar a seguinte condição: tem prova. Ou seja, enquanto tiver uma prova, você vai estudar. Pelo menos é o que a gente espera. Então, quando tiver prova, você vai estar estudando. Ok? Essa condição tem prova, eu estou inicializando ela como verdadeira. Ou seja, você já sabe que vai ter provas. Entendeu? Vamos executar esse código para a gente ver o que vai acontecer. Como vocês podem ver, vai repetir para sempre, porque eu não estou alterando essa condição. Vamos executar aqui. Tá vendo? Você vai estudar para sempre. Porque você não está alterando essa condição. Ou seja, enquanto você tiver uma prova, você vai estar estudando. Como essa condição é verdadeira, ela passa a primeira vez, é verdadeira. Passa a segunda vez, continua verdadeira. Passa 1000 vezes, ela vai continuar sendo verdadeira. Ou seja, você vai estudar para sempre. O que é triste, mas não falta. Então vamos lá. Como é que a gente sai dessa furada? Bom, primeiro eu vou perguntar para o usuário se ele tem prova. Ele vai responder sim ou não. Você tem prova? Deixa eu tirar aqui o caractere especial para não ficar. Você tem prova? Vou declarar aqui uma variável. Eu posso declarar uma variável aqui dentro também. Bom, vocês podem ver. Opa. Você pode criar variáveis aqui dentro. Então eu vou colocar aqui uma variável inteira, perguntando quantas provas. Deixa eu mudar a pergunta. Quantas provas você tem? Quantas provas você tem? Tá? Peraí. Pontinho. E aqui, eu vou fazer um scan F. D. Passando quantas provas. Correto, galera? Bom, então eu estou vendo quantas provas você ainda tem. Por enquanto eu só estou lendo. Então isso ainda não está alterando a minha condição que se ainda tem provas ou não. Vai continuar verdadeiro para sempre. Então vamos alterar essa condição. Vamos utilizar a estrutura C. C o quê? C quantas provas você tem for menor que 1. Melhor, se for igual a 0. Ou menor ou igual a 0. Ou seja, se você falar que você tem 0 provas, você já não precisa mais estudar. Então, tem provas, significa que acabou. Então pronto, acabou suas provas. Por outro lado, se você ainda falar que tem prova ainda, então você tem prova. Tem prova, você recebe true. Então, eu só vou mostrar que você tem que estudar se você ainda tem provas. Ok? Então vamos lá. E aqui eu vou colocar que saiu do loop.
Prontinho. Vamos executar isso aqui. Então, o que esse algoritmo está me dizendo? Começa tendo provas. Eu declaro outra variável aqui. Eu pergunto, quantas provas você tem? Você me diz quantas provas você ainda tem. Se você tiver 0, ou menos que 0, se digitar um número negativo, ele vai falar que você não tem mais provas e vai sair do loop. Se você falar que você tem pelo menos 1, 2 ou 3 provas, por exemplo, ele vai falar que você ainda tem provas. Vamos executar isso aqui. Compilou, executou. Quantas provas você tem? Deve estar com 5 provas pendentes ainda para fazer. Você tem que estudar. Quantas provas você tem? Agora tem 2 provas. Você ainda tem que estudar. Quantas você ainda tem uma prova? Você tem que estudar. Quantas provas você tem agora? Agora eu tenho 0. Opa! Acabou suas provas. Agora você não precisa mais estudar. Não, você precisa estudar ainda. Só que saiu do loop de qualquer forma. O programinha está falando que está tudo ok. É isso, pessoal. É nesses casos que a gente precisa utilizar o while. O while, a gente pode utilizar ele com um contador, por exemplo. Eu vou perguntar 10 vezes quantas provas você tem, por exemplo. Eu posso utilizar aqui um contador fora. A gente utiliza um contador quando a gente precisa rodar um certo número de vezes. Você precisa rodar, por exemplo, de 1 a 10. Correto? Então vamos rodar esse código aqui de 1 a 10. Iteração é o nome que se dá para cada volta que ele faz dentro do loop. Você rodou uma vez é uma iteração, rodou a segunda são 2 iterações. Esse é o nome formal desse fluxo, tá? Eu coloquei declarar uma variável contador. Deixa eu dar esse bloco aqui. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, por exemplo. Executar. Você percebeu que deu um loop infinito? Por que deu esse loop infinito? Porque essa condição nunca está sendo válida. Por que ela não está sendo válida? Faltou colocar um incremento aqui. Esse incremento a gente pode fazer dessa forma ou dessa forma aqui. Contador recebe contador mais 1. Ambos, tanto isso quanto isso, tanto a primeira condição da linha 12 quanto a condição da linha, como a cláusula da linha 13, elas são exatamente iguais. O resultado dela são o mesmo, mas para facilitar a leitura, a gente utiliza essa condição aqui, ok? Então vamos executar. Agora sim, esse contador vai ser incrementado e vai chegar em 10, entendeu? Antes ele estava 1 e ficava em 1 toda a vida. Agora não. Ele vai rodar a primeira vez, vai rodar a segunda, na 10ª ele vai sair. Vamos executar agora. Tá vendo? Iteração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saiu. Perceberam? Dá para fazer a mesma coisa ao contrário também. Colocar 10 enquanto for maior que 0. Eu vou decrementar. Fiz o incremento, que é você sair do número 1 para chegar no 10, e o decremento, que é sair do 10 e chegar no 1. Então, esse menos menos aqui é o decremento. Ok? Então agora ele vai começar em 10 e vai descendo até chegar no 0. Quando ele chegar no 0, ele sai. Vamos executar isso aqui. Tá vendo? 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Saiu do loop. Perceberam como funciona
essa história do contador, a condição, essa condição dentro do while, que é muito importante entender, que ela tem que ser verdadeira, ou seja, em algum momento ela tem que ser verdadeira. Se eu colocar um while true aqui, ele vai executar para sempre, a menos que eu coloque um break aqui. Break. Então o que ele está fazendo? Se esse break, ele vai ser sempre verdadeiro, então ele vai rodar para sempre. Só que com esse break ele vai sair logo na primeira interação. Esse break a gente poderia fazer, por exemplo, enquanto o usuário digitar um número maior que 5, ele vai ser verdadeiro. Então vamos fazer esse teste. Vou colocar aqui a variável, o número do usuário. Zero. Digite um valor. Enquanto o número do usuário for maior que 5, se o número do usuário for menor que 5, eu dou um break. Correto? Pronto, vamos executar isso aqui. Existe um valor 10, 20, 1000, 50. Beleza? Ele está continuando o while, ele sempre continua perguntando. Então agora eu vou colocar um valor menor que 5. 4. Pronto, ele saiu do loop. Tá vendo? Então, nesse caso, você colocou um loop infinito, mas você ainda assim, de acordo com a entrada do usuário, a gente colocou uma condição de parada. E essa condição de parada, a gente dá um break, ele sai desse loop. Tá ok? Tem uma outra keyword, uma outra palavra-chave, que é a continue. O que esse continue faz? Ele suspende o que vai acontecer lá para baixo e já pula para a próxima iteração. Vamos utilizar essa estrutura de loop infinito que a gente montou aqui para você ver agora o papel do continue. Aqui, depois que eu colocar digite um valor, eu falo assim, o valor digitado é porcentagem D aqui, vou colocar um valor. Correto? Então, você vai digitar um valor, se ele for menor que 5, ele já vai pular para a próxima iteração. É isso que o continue faz. Então vamos lá. Opa. F. Compilando, executando. Digitar um valor. 50. 100. Tá vendo que ele mostra qual o valor digitado? O valor digitado é 10. Digite outro valor. 60. O valor digitado é 60. Agora eu vou colocar um número menor que 5. 1. Tá vendo que ele não mostrou mais o valor digitado? Por quê? Porque esse continue ele fez pular a execução do que tinha para baixo. Essa é a estrutura do while. O uso dele é geralmente quando a gente tem uma condição que nós queremos manipulá-la. A gente utiliza mais isso. Quando a gente quer utilizar algum tipo de contador, nós utilizamos o for, que é o que eu vou explicar na sequência.